Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e os vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nesse quinto domingo da Páscoa, o Evangelho nos convida a refletir sobre a nossa comunidade de fé. Uma igreja, uma comunidade que caminha, que testemunha a verdade e que vive a palavra de Deus, é uma comunidade de pedras vivas. É isso mesmo, meus irmãos. Uma comunidade que segue o caminho que é Jesus Cristo, que testemunha a verdade, que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador, e que é vida, trazendo esperança. É uma comunidade, é um cristão, é um membro de pedras vivas. Mas o que é uma comunidade cristã? Vocês podem perguntar para o padre: como é formada uma comunidade cristã? Meus irmãos, há 3 elementos que edificam uma comunidade cristã. Primeiro, a oração. A segunda é o serviço à palavra de Deus. E terceiro, é a caridade. Sem oração não há palavra. E sem oração, palavra, não há caridade. Pois a caridade está fundamentada na oração e na palavra. E a caridade testemunha aquilo que nós acreditamos ser. Só que, dentro de uma comunidade de fé, não há somente rosas. Há também seus espinhos, conflitos,
Muitas pessoas querem ser o centro, mas tudo isso faz parte. A correção fraterna faz parte para que cada um possa aprender com o outro através da comunhão fraterna. Meus irmãos, e tudo isso ajuda na edificação de uma comunidade. Tudo isso é importante. Tudo isso faz parte para o crescimento de uma comunidade. Mas o que não faz parte é um membro da comunidade se tornar centro dela. Isso é um perigo. Isso destrói. Isso corrói. Isso mata a esperança de qualquer comunidade de fé. É como a segunda leitura relata para nós. Se a gente, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente tira a pedra angular, a pedra que fundamenta toda a comunidade, se a gente troca essa pedra e coloca como centro um membro, tudo irá se destruir. O que sustenta a comunidade de fé é a graça de Deus. E o que o faz uma comunidade de fé ficar firme e edificada é quando as pedras vivas, os cristãos, os seus membros, falam a mesma palavra, comungam do mesmo pão. É o que relata a segunda leitura. Pedro afirma, testemunha, Jesus Cristo é a pedra angular e nós somos pedras vivas. Estamos vivos porque nós acreditamos nessa pedra angular. E o povo, meu irmão, que abraça a palavra de Deus, não se tropeça. A comunidade que comunga da mesma palavra, que abraça a palavra de Deus na sua vida, que fala a mesma palavra, a comunidade jamais irá se tropeçar. É o que mostra para nós a segunda leitura. O povo que fundamenta sua fé na pedra angular que é Jesus Cristo, os membros dessa comunidade jamais irão se tropeçar. É a promessa de Deus para a nossa comunidade hoje. Se cada um obedecer o seu quadrado, o seu lugar, e fundamentar a sua fé nessa pedra angular, meus irmãos, nós iremos somente ver graças e prodígios, fundamentado nessa pedra angular que é Jesus Cristo. E o Evangelho mostra para nós que a igreja, ela é peregrina. E por ser peregrina, ela deve ser guiada por Jesus Cristo. Esse Senhor que é caminho, que é verdade e que é vida. É o que relata o Evangelho de hoje. O caminho que nos leva à salvação. A verdade que revela o Pai. Jesus não está sozinho. Ele é a imagem viva do Pai. E as suas obras Ele faz em nome do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Essa é a ordem, é a promessa de Jesus Cristo para nós. E a vida. Jesus é a esperança e a salvação de cada um de nós. Meus irmãos, a comunidade de seguidores de Cristo nada mais é a morada do Pai. Quando Jesus fala que na casa do meu Pai há muitas moradas, isso significa para nós que na minha igreja, a casa do Pai, há muito trabalho a ser feito. Há muitos lugares que ainda não estão sendo preenchidos. Filhos e filhas. Meus irmãos, é a realidade da nossa comunidade hoje.
Quantos lugares, quantos trabalhos. A igreja, ela é grande. Ela pode ser pequena no tamanho, no seu território, mas ela é grande espiritualmente, cabe a todos. E Jesus não fala isso somente por falar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, a igreja de Cristo, a nossa igreja, é a casa do Pai. E Deus hoje, através do seu Filho, fala para nós que ainda há lugares, há trabalhos que precisam ser preenchidos. Continuam desocupados. Mas por que será, Padre? Será que é falta de interesse, de oportunidade? Ou ainda há pessoas, poucos, para evangelizar? Jesus nos mostra isso para nós hoje. Se a igreja é a casa do Pai, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos caminhar juntos como irmãos e irmãs. Se a igreja é a casa do Pai, nós temos que testemunhar a verdade. Jesus é essa pedra angular. Eu estou aqui na minha comunidade de fé, porque eu acredito que se eu não caminhar com Cristo, se eu não testemunhar que Ele é a verdade da minha vida, se eu não testemunhar que Ele é a vida, a salvação, o que será de mim? Qual é o sentido da minha vida, da minha existência? Só que, amando a vida, eu sou convidado a defender e a cuidar dela. Meus irmãos, diante de tudo isso, que hoje a liturgia nos convida a refletir, que tipo de igreja que estou construindo na minha comunidade de fé? É para a gente poder refletir. Você aí de casa, reflita. Você, eu, todos nós somos pedras vivas. Mas será que realmente nós estamos contribuindo para a edificação da nossa comunidade? Para que ela caminhe, sim, com Cristo, que é caminho, verdade e vida? Que o ressuscitado hoje nos convida? Só, meus irmãos, que, como o padre disse, a nossa igreja, a comunidade de fé, é construída também por críticas, por pessoas que falam mal da fé e que destroem ainda a fé de outras pessoas. E o padre faz você refletir. Isso faz construir uma comunidade de fé? Será que esses elementos estão longe da nossa realidade hoje? É o que Jesus hoje nos convida a refletir. Meus irmãos, encerrando, quando uma comunidade de fé partilha suas responsabilidades, cada um respeita o seu espaço, a gente faz brotar sementes de novas lideranças. É isso que Jesus quer dizer para nós. Padre Fabiano, comunidade, paróquia São Dimas, se cada um partilhar, respeitar, fazer acontecer a responsabilidade de cada um dentro de uma comunidade de fé, vocês só têm a ganhar. Sementes puras, novas, de novas lideranças irão brotar na comunidade de vocês. É isso que eu desejo para a nossa comunidade. Que nossa comunidade de fé, paróquia São Dimas, que possamos sim, através dos conflitos, de correções, nos edificar.
Mas nós não podemos nos esquecer que uma comunidade de fé tem que caminhar com Cristo, testemunhar a verdade de Cristo e viver a vida de Cristo na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.